Alô, galerinha do canal Bioline, professor Marcos André. Você já ouviu falar com certeza de malária, leishmaniose, doença de Chagas? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar os protozoários e as principais doenças causadas por ele. Assine o canal Bioline, curta, divulgue e vamos trabalhar juntos para fazer uma excelente prova do Enem. Galerinha, os protozoários são classificados de acordo com a presença e o tipo de estrutura locomotora. Existem protozoários chamados de sarcodíneos ou risópodas que vão se locomover por meio de pseudópodes, como é o caso da entamoeba histolítica. Outros, por sua vez, deslocam-se utilizando os cílios, por isso são chamados de ciliados, como é o caso do Paramecium. Alguns utilizam flagelo para se locomover e, devido a isso, são denominados flagelados e alguns deles são importantes dentro da importância médica que causam doenças fundamentais, como acontece, por exemplo, com o Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas, e os parasitas do gênero Leishmania que causam leishmaniose. Alguns protozoários, no entanto, não apresentam estrutura locomotora e por isso são chamados de esporozoários. E dentre os esporozoários destacam-se o Plasmodium, agente causador da malária, e o Toxoplasma, agente causador da toxoplasmose. Fiquem atentos que eu estou me referindo a protozoário. Eu não disse que era reino protista, até mesmo porque há uma grande discussão no meio científico de classificar como protista ou como protoctista. A justificativa é que alguns taxonomistas pegaram algas que outrora eram classificados como vegetais e incluíram neste reino. Dessa maneira, se eu levo em consideração o protoctista, eu deveria considerar seres uni- ou pluricelulares. Como na aula de hoje nós vamos falar de forma específica dos protozoários, vamos levar em consideração como sendo seres unicelulares. Galerinha, a primeira doença que nós vamos falar, ela é denominada de disenteria amebiana ou amebíase. Ela é causada por um protozoário chamado de entamoeba histolítica. E como é que nós adquirimos essa doença? Pela ingestão de cistos na água, presentes na água e nos alimentos contaminados. Mas o que são cistos? Cistos são estruturas de resistência desse protozoário. Esse protozoário ele vai se encistar e ele então lançado no ambiente. Dessa maneira, pessoal, acompanhe o raciocínio. Quando você ingere cistos da água ou então em alimentos contaminados, ele vai passar pelo teu trato digestório. E ao chegar no teu estômago, transitando para o intestino, esse cisto vai se transformar na forma ativa do parasito chamado trofozoito. A entamoeba histolítica tem a particularidade de liberar uma enzima denominada colagenase. Como o próprio nome sugere, o que ele vai degradar? Colágeno. Isso mesmo, colágeno. E o colágeno é uma das principais proteínas do teu tecido conjuntivo. Devido a essa propriedade da entamoeba histolítica de liberar essa colagenase, ela literalmente vai abrindo caminho pelo teu tecido conjuntivo, causando lesão. Vendo aí o porquê um dos principais sintomas associados à disenteria amebiana é a forte ou a frequente evacuação, fezes bem mucossanguinolentas, ou seja, bem pastosas, com uma pequena quantidade de sangue, devido à lesão causada por esse parasito. Aí você vai lembrar de mim neste exato momento. A partir do ano que vem, quando você estiver em aulas de microbiologia, em aulas de protozoologia, em aulas que você vai precisar identificar lá na parasitologia ou patologia a entamoeba histolítica, você vai verificar e identificá-la por microscopia, bastando observar no seu citoplasma uma hemácia fagocitada. Essa é uma característica inerente à entamoeba histolítica. Se ela tiver a propriedade de fagocitar a hemácia, pode classificar como entamoeba histolítica, agente causadora da amebíase ou disenteria amebiana. Mas perceba, como foi que eu disse que é o principal sintoma do cara? A pessoa que tem a doença, ela acaba apresentando fezes mucossanguinolentas, correto? E é justamente por meio dessas fezes que a forma de resistência denominada de cisto é lançada para o meio ambiente. Ora, se eu tenho fezes com cistos e os cistos correspondem à principal forma de infecção da espécie humana,
Eu preciso desenvolver medidas interessantes para diminuir o número de casos de portadores da doença. E nesse contexto, que envolve disseminação por meio de fezes, qual é a medida que o governo, que as instituições públicas deveriam tomar? Medida de saneamento básico. Além disso, nós precisamos ter um comportamento com a higiene alimentar. Água tratada, filtrada, lavar e cozer os alimentos antes de consumi-los. Galerinha, a partir do momento que é diagnosticado esse tipo de doença, você vai ter que fazer o tratamento com medicamentos específicos. Então toma muito cuidado. Disenteria mebiana, agente causador, entamoeba histolítica, forma de infecção, ingestão de cistos por meio de água contaminada e por meio da alimentação, disseminação, eliminação desses cistos pelas fezes. Prevenção, medida de saneamento básico e higiene alimentar. O tratamento é feito com medicamentos específicos contra a entamoeba histolítica. Galerinha, uma outra doença causada por protozoário é justamente a doença de Chagas. Doença de Chagas é em homenagem a um pesquisador chamado de Carlos Chagas. Essa doença ela é determinada por um protozoário flagelado denominado Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, cuidado. Então, Trypanosoma cruzi é o agente causador da doença de Chagas. Como é que você adquire essa doença? Através das fezes do barbeiro contaminadas pelo Trypanosoma cruzi. Quando o barbeiro se alimenta do sangue da pessoa sadia, ele automaticamente metaboliza, só que esse barbeiro tem o Trypanosoma cruzi e ao defecar, libera as formas infectantes para a espécie humana por meio das suas fezes. Essas formas infectantes, denominadas de tripomastigotas metacíclicas, caem na corrente sanguínea e são direcionadas para órgãos-alvo, como acontece, por exemplo, com o coração, como o colo intestinal. E nessas regiões, a tripomastigota metacíclica se transforma em amastigota. A amastigota é uma forma arredondada, que lá no miocárdio, por exemplo, se multiplica ativamente por divisão binária por cisparidade, causando a hipertrofia do miocárdio. Por isso que uma das consequências tradicionais para a doença de Chagas é o que nós chamamos de cardiomegalia chagásica, o aumento do tamanho do coração. Essas formas amastigotas se transformarão em epimastigotas e posteriormente formarão as tripomastigotas sanguíneas, que são as formas infectantes para o barbeiro, o hospedeiro invertebrado. Nós somos hospedeiros vertebrados. O barbeiro é o hospedeiro invertebrado. Agora toma cuidado com um detalhezinho. Além da transmissão não ser pela picada do inseto e sim pelas fezes, cuidado, o barbeiro não é mosquito, o barbeiro é um percevejo. É um inseto hematófago, não é um mosquito, é um percevejo. Segundo, por que eu falei hospedeiro vertebrado e invertebrado e não definitivo e intermediário? Porque, de acordo com os pesquisadores, o Trypanosoma cruzi, assim como a leishmania, não tem formas sexuadas de reprodução. Como os mecanismos de reprodução do parasita são apenas assexuados, é importante falarmos em vertebrados e em invertebrados. Mas se na tua prova não aparecer esse direcionamento, mesmo que tecnicamente sendo equivocado, você deve classificar como definitivo o homem e como intermediário o inseto. Qualquer doença transmitida por inseto, qual é a principal forma de combate? Combate ao inseto vetor. Então você deve utilizar, se possível, qualquer forma de repelente com relação a esse inseto. No entanto, cuidado agora. Quando eu falo do Triatoma infestans, ele tem uma capacidade interessante de se reproduzir e se alojar naquelas casas de barro, chamadas de casas de pau a pique. Então, o combate a essa doença é melhoria nas condições de moradia da população, substituindo a casa de pau a pique por casas de alvenaria. Só que a doença de Chagas tem uma particularidade, são vias alternativas de transmissão, como, por exemplo, segundo alguns autores, a transmissão via amamentação, transfusão sanguínea, e o que ganhou notoriedade nos últimos anos foi a transmissão por via oral. Por exemplo, no estado do Pará, na Ilha do Marajó, envolve o consumo do açaí. No sul do Brasil, sul e sudeste do Brasil, envolve o consumo do caldo da cana. De tal maneira que a transmissão via fezes de barbeiro é a mais comum, porém existem outras formas de transmissão da doença de Chagas. Uma outra doença causada por protozoário é a leishmaniose.
Os parasitas do gênero Leishmania são os agentes causadores etiológicos dessa doença, muito comum, por exemplo, na região amazônica. Essa doença é transmitida pela picada dos mosquitos flebótomos e ou lutisomia. Esses insetos, quando infectados pelos parasitas, ao se alimentar de uma pessoa, injeta nesta pessoa a forma infectante chamada de promastigota metacíclica. Essa forma infectante cai na corrente sanguínea e é direcionado para células de defesa denominadas macrófagos. Esses macrófagos são as células-alvo desses parasitas. Ao entrar nos macrófagos, elas se multiplicam por divisão binária e se transformam numa forma arredondada denominada amastigota. As amastigotas vão romper os macrófagos, caindo na circulação sanguínea, sendo fagocitada por outras células fagocíticas, ou então serão capturadas pelos insetos quando se alimentarem de uma pessoa doente. Essa doença ela tem duas manifestações clínicas bem interessantes, pessoal. Uma é chamada de leishmaniose tegumentar americana, também conhecida como úlcera de Bauru. A outra é chamada de leishmaniose visceral, também chamada de Calazar. Como é uma doença transmitida por inseto, aí tem um detalhezinho interessante. Ainda há pouco eu falei de doença de Chagas e disse para vocês que, embora o Triatoma infestans, o barbeiro, fosse um inseto, ele não é um mosquito. Neste caso, o Flebótomos e o Lutisomia são mosquitos. Então você deve utilizar inseticidas, mosqueteiros, colocar tela nas casas, evitar o acúmulo de água para assim o inseto não se multiplicar. São formas de diminuir o número de casos da doença. Toma muito cuidado que para a leishmaniose é muito comum os autores falarem, os pesquisadores falarem reservatórios. São animais que vivem na floresta, são animais silvestres que normalmente mantêm essa doença, têm o ciclo dessa doença e eles são interessantes para que todas as instituições que mapeiam, que monitoram a transmissão dessas doenças tropicais tenham ciência de como é que elas estão se manifestando, como é que elas estão se transmitindo dentro do ambiente florestal. Daí o porquê, um item fantástico, cobranças comuns nesse sentido. O desmatamento. Por que o desmatamento favorece? Por que o desmatamento aumenta o número de casos de doenças transmitidas por insetos? É óbvio, porque a partir do momento que você derruba a floresta, esse inseto perde o ambiente natural dele, passa a viver na tua casa. E assim nós vamos ficar mais expostos a esses insetos transmissores de doenças. E, consequentemente, aumenta o número de casos não só de leishmaniose, mas de malária, de elefantíase, de dengue, febre amarela, chikungunya. Então, o desmatamento ele também aumenta a exposição de indivíduos da espécie humana a esses transmissores de doenças. Então, leishmaniose, causada por parasitas do gênero Leishmania, transmitidas por insetos do gênero Flebótomos e Lutisomia. E a principal forma de combate a essa doença é evitar a proliferação do inseto vetor. Turma, uma outra doença importantíssima causada por protozoário é a malária, causada por protozoários do gênero Plasmodium. Toma muito cuidado com a malária. A malária é transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles. Esse mosquito, quando infectado, ao se alimentar de sangue de uma pessoa sadia, ele vai injetar nesta pessoa uma forma infectante chamada de esporozoito. Esse esporozoito vai cair na nossa corrente sanguínea, vai ser direcionado ao nosso fígado e lá ele vai se transformar em trofozoito, esquizonte e merozoito. E essa multiplicação assexuada produz milhares e milhares de parasitas no nosso corpo. Esse parasita rompe os hepatócitos, cai novamente na corrente sanguínea e invade agora as hemácias. No interior das hemácias, ele vai se transformar em gametócito. Mas também, pessoal, há a possibilidade de ruptura das hemácias com liberação de merozoítos e toxinas, o que vai dar o acesso febril. Uma característica marcante da malária é esse acesso febril regular. E a regularidade vai depender, é claro, da espécie. Mas o Enem já trouxe isso em prova. O que causa esse acesso febril? O acesso de febre característico da malária é justamente a ruptura das hemácias, a lise das hemácias com liberação de merozoítos mais toxinas. Então, a Anopheles, quando se alimenta de uma pessoa doente, ingere uma forma chamada de gametócito. Como o próprio nome sugere, gametócito forma gameta. E lá no trato digestório do inseto, o gameta masculino se funde com o gameta feminino, proporcionando a fecundação no inseto.
Não é à toa que nós classificamos o Anopheles como hospedeiro definitivo e nós, seres humanos, como hospedeiros intermediários. Isso mesmo, pessoal. Nós somos o hospedeiro intermediário e o inseto é o definitivo. Esse zigoto se instala no trato digestivo, na glândula salivar do inseto, começa a se multiplicar de forma assexuada e aí vai dar origem a um número elevado de esporozoítos, que são a forma infectante para indivíduos da espécie humana. Então, cuidado! Para malária, agente causador, parasitas do gênero Plasmodium, agente transmissor, Anopheles, transmissão pela picada do inseto, forma infectante esporozoíto para o homem e gametócito para o inseto. Nós, indivíduos da espécie humana, somos o hospedeiro intermediário, porque a reprodução no nosso organismo é apenas assexuada, enquanto que o inseto é o hospedeiro definitivo, porque o Plasmodium nele reproduz-se de forma sexuada e assexuada. E a principal forma de combate a essa doença é combate ao inseto vetor, utilizando mosquiteiros, inseticidas, telas, métodos de controle biológico, evitar o acúmulo de água, tudo que você possa reduzir a densidade populacional de insetos é interessante para reduzir também o número de casos não só de malária, como de leishmaniose, como de zika, chikungunya, etc. Nesse contexto é até interessante falar, pessoal, da introdução daqueles insetos geneticamente modificados que tendem a diminuir a população desses insetos transmissores de doenças e, consequentemente, a redução do número de casos dessas doenças transmitidas por insetos vetores. Se ligue no canal Bionline, divulgue o nosso trabalho e vamos juntos fazer uma excelente prova do Enem.